vamos à parte prática e é do meu método que eu utilizo. Então, nós temos dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que, quando a gente tem algum tipo de informação que a gente recebe bem rápido, durante o nosso dia a gente vê várias coisas, essa informação ela entra pela gente. Se ela não nos marcar ou se ela não for necessária para a gente, muito provável que ela vá embora. Então, imagine se tudo que a gente visse e aprendesse ficasse gravado em nosso cérebro. De certa forma, nosso cérebro ele tem quantidade de informações muito grande, informações irrelevantes. E aí você geraria uma sobrecarga no seu corpo. Então, o que nosso cérebro faz? Ele tenta gravar só a informação que é importante, que seria a memória, que é chamada memória de longo prazo. Memória que fica por bastante tempo lá e que não é esquecido. Sempre que você revisitar, ela está guardada no canto lá, e é só você revisar e procurar um pouquinho mais sobre aquele tema que você vai relembrar aquele conteúdo. Então, a memória de curto prazo é a memória daquelas coisas que a gente está vendo comumente. Só que como é que eu posso ler e fazer daquela leitura se tornar uma leitura de longo prazo? Essa é a pergunta que o pessoal poderia dizer que é a pergunta de $1 milhão. Porque é uma coisa que às vezes parece simples. Aí o pessoal fala, eu li vários livros, eu estudo tanta coisa e parece que eu esqueço de tudo depois. E é uma coisa que é muito comum nas pessoas. Porque as pessoas elas acham que só lendo uma vez elas vão conseguir desenvolver a memória de longo prazo. Quando não é assim. Quando você está lendo naquele momento, quando você está estudando algo naquele momento, às vezes você tem aquela impressão naquele instante que você tá aprendendo tudo, que tá absorvendo tudo. Aí depois passam uns 10 dias, 2 semanas, você não lembra de mais nada. Então, como é que eu faço para aprender? Então, meu método é o seguinte: estude repetidamente algo em diferentes contextos, com reflexão e ensino e prática. Uma frase muito simples, e com essa frase você mata tudo que você precisa para ter uma memória de longo prazo. Conforme você vê na imagem ali, a memória de curto prazo ela só vira de longo prazo a partir da repetição. Então, você estudar uma vez algo, você não vai conseguir aprender de cara. Então, é muito importante que você repita esse conhecimento diversas vezes, em diversos contextos diferentes. Então, ou um contexto de vídeo, um contexto de áudio, um debate, uma discussão, uma leitura, um, um vídeo rápido em um site. Tudo isso vai te ajudar a cada vez mostrar para o seu cérebro que aquilo é um conhecimento importante para você. E não só isso, você tem que repetir isso temporalmente também. Você está vendo em contextos diferentes, mas é muito importante que você repita isso durante períodos específicos de tempo. Então, daqui a 15 dias eu vejo de novo. Você revisita aquele conhecimento de novo e o seu cérebro vai entender que aquele conhecimento é um conhecimento que não é para ser esquecido. Mas uma coisa que é muito importante, que eu gostaria de ressaltar, só isso aqui já mataria parte da questão. Mas se você quiser aprender mais efetivamente sobre algo e, de certa forma, aprender de forma duradoura mesmo, eu diria que tem duas coisas que eu já coloquei ali, que é reflexão e ensino. Por que isso é importante? Reflexão, especificamente, é muito importante para você aprender temas complexos. Eu, por exemplo, já tive que aprender, por exemplo, tive uma disciplina em física e eu sou biólogo. E a disciplina em física era super complexa. Eu tive que aprender a derivar, integrar tanta coisa difícil que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu me meti lá sem querer e acabei tendo que fazer a disciplina sem ter conhecimento do que de fato era a disciplina. E foi a disciplina mais difícil da minha vida. E como é que eu consegui aprender bastante coisa? Eu não aprendi tudo porque eu tenho um curso todo de física só para aprender aquilo que eu estava estudando. Nenhum aluno de física conseguia entender completamente aquilo que a professora estava ensinando. Não porque ela não tivesse didática, mas porque o assunto era realmente complexo. A professora trabalhava com equações com 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões. Então, quando eu tive essa dificuldade, o que eu tentei fazer e o que eu sempre fiz quando aprendi estatística, aprendi vários temas diferentes que hoje vocês estão vendo no canal, por exemplo. Aprendi sobre família, teologia, filosofia, história. Aprendi sobre estatística e a lógica da estatística, que é super complexa de aprender quando você trabalha com multidimensionalidade, muitas dimensões. Então, o que eu sempre faço é, a partir de estudar conhecimentos diferentes, eu procuro refletir sobre aquele conhecimento. Parece ser algo muito simples, mas é algo que vai dar um upgrade no seu conhecimento. Quando você estuda temas complexos, que tem muitas dimensões, não adianta só você ler
entender aquela frase longe de todo o contexto. Você precisa refletir sobre aquilo e tentar ligar aos conhecimentos prévios que você já tem. Então, por exemplo, você vai tentar montar o quadrinho na sua mente daquilo que você está aprendendo. E isso é necessário para isso, por causa disso. E você vai tentar explicar para você mesmo depois, ensinar aquilo na prática. E uma coisa que quando a gente faz muito, quando a gente tenta ensinar algo, é que você percebe que você não aprendeu direito. Quando você ensina, é que você percebe que você aprendeu algo ou não. Então, quando você ensina, você começa a perceber as lacunas que no seu cérebro parecia que você tinha respondido de certa forma. Então, procure ensinar a você mesmo a praticar aquilo e sempre reflita. Se você ensinou e viu que tinha uma lacuna em algum lugar, você não deixa para lá. Você tenta fazer, tenta perceber qual é o problema que tem ali e tenta resolver aquele problema. Então, ensina para você mesmo, reflita sobre aquilo, tente preencher essa lacuna, ligue os conhecimentos e mesmo que pareça complexo, vá refletindo, 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 estudando cada vez mais, adquirindo informação nas dúvidas. E quando você terminar de fazer isso, o seu conhecimento ele vai estar bem completinho, você vai ter uma visão bem clara sobre aquele tema. Então é assim que eu consigo formar os meus conhecimentos. E é claro que isso vai ter um determinado tipo de requisito ou prática que é necessário para você conseguir chegar a esse momento. Por quê? Existe uma coisa interessante que é você precisa aprender a aprender. Eu, por exemplo, eu sei como eu aprendo. Eu já sei a metodologia que eu utilizo. Você pode pegar essa fórmula aqui que eu dei e você pode utilizar variações dessa fórmula para aprender de outra forma. Você vai ver da sua forma aí, você vai tentar aprender do seu jeito. Mas é muito importante ter na sua mente que você precisa ter muito claro. É uma coisa muito, muito simples, mas que você vai precisar compreender e ter essa prática. Que é você saber quando você não aprendeu algo. E eu, por exemplo, quando eu não aprendo algo do jeito que, de uma forma completa, eu fico com aquela sensação de que eu não aprendi algo, que está faltando algo ali naquele quebra-cabeça. Então eu só entendo que que eu aprendi algo quando meu quebra-cabeça está todo formado no meu cérebro. Então, isso vai sendo feito através da reflexão, através da aquisição de informação, através da repetição. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou procurar cada vez mais, vou tentar praticar, vou tentar ensinar para mim mesmo aquele tema diversas vezes, até aquele quadro estar bem completo. Muitas das vezes o quadro não vai ficar completo logo de início, mas conforme você vai avançando mais no estudo, o quadro vai se formando e vai ficando mais claro para você. Então faça isso, estude repetidamente em diversos contextos, procure refletir sobre o tema, ensine e pratique. Essa parte da reflexão realmente é muito importante. As pessoas acham que conhecer algo é só você estudar e adquirir informação. Você precisa ligar essa informação no seu cérebro, fazer com que aquilo faça sentido, e a partir dessa ligação no seu cérebro, você ligando um conhecimento ao outro, você tendo aquela sensação de que você aprendeu, é que você vai aprender de fato. Então, só a nível prático, como é que você aprende? Inicialmente, você pode fazer uma leitura em diversos sites, procurando fixar aquele conhecimento. Então, o que eu geralmente faço? Estou aprendendo, sei lá, sobre violão. Eu coloco o violão no Google, procuro ver vários sites que falam sobre violão, tanto teoricamente quanto na prática. Procuro ver pessoas diferentes falando contra e a favor do violão. Procuro entender a teoria sobre aquilo, a prática. Então eu vou pegando vários sites. Até o Wikipedia eu utilizo. Mesmo que o site não pareça tão confiável assim, para você ter uma primeira visão, é muito importante você ter sites que te dão uma noção geral sobre um tema e não especificidades. Geralmente os livros eles são muito específicos e demora muito para dar o quadro geral. Então procura o teu quadro geral logo, a partir dessa pesquisa inicial ou busca inicial de um tema. Depois disso, o que é que eu faço? Eu procuro, através desse quadro inicial que foi me dado, procurando em vários sites, eu procuro refletir sobre aquele conhecimento e ensinar para mim mesmo. Então aqui é um conhecimento que eu estou gerando totalmente superficial. É um conhecimento que não tem nenhum grau de profundidade. Depois disso, o que é que eu faço? Eu procuro adquirir vocabulário, revisar informações por repetições passadas e procuro ler, ver vídeos e pesquisar dúvidas. Então, essa última parte é muito importante. Vocabulário, as pessoas tentam fugir de aprender novas palavras, mas cada vez que você aprende mais palavra, mais fácil se torna aprender algo. Porque quando você aprende uma palavra nova, é menos uma palavra que você vai precisar pesquisar no dicionário durante o seu estudo, durante aquela sua leitura. É claro que muitas das vezes a leitura é muito empolgante, então eu não fico parando um livro para ler,
mas eu faço um risco ali, faço questão de fazer um risco embaixo na palavra que eu não conheço, coloco uma interrogaçãozinha, e depois que eu termino de ler o livro, depois que eu termino de ler aquele capítulo, aquela página, depois que eu vou pausar a leitura, eu vou lá e pesquiso aquela palavra no Google e tento formar frases com aquela palavra que façam sentido no contexto do qual estou lendo algo. Então, o vocabulário é muito importante. E uma coisa que é muito utilizada para línguas é chamada revisão de informação por repetição espaçada, que é um método que você utiliza para repetir algo que você aprendeu, só que você dá espaços temporalmente. Então, você primeiro estudou aquilo em um dia, daqui a 7 dias você volta de novo, depois de 15 dias você volta de novo, e aí você procura ter seu próprio método e de saber em quanto tempo você vai fazer para gravar ou para revisar aquela informação. Dependendo da situação, você pode ficar um mês ali, por exemplo, a cada 7 dias, revisitando aquele tema para você aprender. Aí você vai criar sua metodologia aí, como você preferir. Geralmente eu não tenho muito pragmatismo nisso, eu sempre estou revisitando o tema quando eu estou estudando, então isso vai sendo bem natural para mim. Então adquira vocabulário, que vai ser que aí você vai conseguir entender tudo que você está lendo ali, vai facilitar. Procure revisar isso espaçadamente, todo o conhecimento que você aprendeu, e procure estudar isso de diversas formas, através da leitura, vídeo, podcast, pesquisando dúvidas. Então, sempre procuro ler. Eu procuro também, além de ler, ver vídeos, as pessoas explicando. Às vezes as pessoas já mastigaram aquilo, de certa forma, já compreenderam, e agora elas estão facilitando para você aquilo que ela aprendeu. Ouça podcasts, pesquise suas dúvidas. Não vai parar para anotar ali na hora, ou para pesquisar ali na hora, mas pelo menos lembra de anotar depois, ou sublinha aquela parte, ou faz uma marcação naquela parte que você quer pesquisar depois de uma cor diferente, e depois revisita o livro para pesquisar depois aquilo que você está aprendendo. Então, isso aqui é o quadro geral de como você aprender melhor. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.